Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar com vocês rapidinho, de maneira bem breve, sobre um conteúdo dessa semana, para vocês conseguirem compreender melhor na hora de fazer a atividade. Essa semana nós estamos estudando sobre os pronomes. Eu espero que vocês tenham conseguido assistir a aula, tá? Que é importante também vocês assistirem a aula, que lá tá de uma maneira mais explicada sobre o conteúdo. Aqui eu vou fazer só uma leitura com vocês daquele resuminho que vocês receberam lá pelo aplicativo ou que vocês pegaram na escola pelo WhatsApp. E, se possível, eu gostaria que vocês pegassem aquela tabela que tem no resumo falando sobre os pronomes, sobre as pessoas, o caso reto, caso oblíquo, para vocês conseguirem acompanhar ali. Essa tabela, gente, bom seria você escrever ela no seu caderno, porque você vai conseguir utilizar ela mais vezes se ela estiver ali perto de você, tá bom? E aí, vamos lá a gente acompanhar junto. O que são pronomes? Pronome, o próprio nome já diz, né? O pronome é uma classe de palavra que ela vem ou acompanhada de um nome ou substituindo um nome, né? Um substantivo. E aí, gente, ela serve para quê? Ela serve para poder nos mostrar qual é a pessoa do discurso. Então, gente, o pronome ele vai variar. Em gênero, o que é gênero? Masculino ou feminino? Nós temos o pronome masculino, ele. O pronome feminino, ela. Ele vai variar. Em número, nós temos o pronome singular, eu. Plural, nós. Né? Singular, eles. Plural, eles. E vai variar em pessoa também, do discurso. Primeira, segunda ou terceira pessoa. E aí é importante nós lembrarmos o que é um discurso? O discurso é tudo que envolve uma comunicação, uma fala. E aí o discurso pode ser a fala, o discurso pode ser o texto que você está lendo, o jornal que você está assistindo. O discurso pode ser uma música, um cantor cantando. Isso tudo é discurso. Até uma missa, uma reza, uma oração é um discurso também. Esse vídeo que vocês estão assistindo é um discurso. E aí nós vamos identificar agora qual é a primeira pessoa desse discurso. Nesse vídeo, a primeira pessoa do discurso sou eu, porque eu estou falando, ou seja, eu estou emitindo a mensagem para vocês. Vocês estão recebendo, vocês são os receptores, né? Então, vocês estão em segunda pessoa, estou utilizando aqui vocês, né? Estou utilizando as classes de pronomes de acordo com o que nós estamos falando, né? E aí, quando eu uso o nós, o eu estou utilizando a primeira pessoa. Quando eu utilizo o vocês, o tu já não é mais tão utilizado hoje em dia, né? Mas se eu fosse utilizar o vocês, eu estaria falando da segunda pessoa. E a terceira pessoa é aquela de quem a gente fala. Estamos hoje falando da língua portuguesa, das regras da língua portuguesa. A língua portuguesa tem espaço de fala nessa mensagem? Não, nós que estamos falando sobre ela. Poderíamos estar falando numa conversa do dia a dia, nós falamos às vezes sobre alguém. Eu falo sobre alguma amiga minha e essa minha amiga não está na conversa. E aí, se eu estou falando dela, eu estou falando da terceira pessoa. Nós vemos terceira pessoa em quais momentos? Por exemplo, quando estamos falando de uma notícia de jornal, que o jornal fala sobre uma pesquisa que foi feita em algum local. Agora nós estamos vendo muitas pesquisas, né, sobre os cientistas estudando essa nova doença, né, que nós estamos no meio dela, nessa pandemia. Ele usa sempre os cientistas, os pesquisadores, eles, elas. Ele fala sempre da terceira pessoa, sem expressar a sua opinião própria, né? Mas nós temos também os artigos de opinião. E aí os artigos de opiniões, eles vão expressar e eles vão fazer o uso do eu e do nós. Tá? Conseguindo identificar qual é a pessoa do discurso, se é a primeira, a segunda ou terceira, nós vamos acompanhar aquela tabela que eu falei para vocês, né? Que nós temos aí já separadinho. Na primeira coluna, vocês podem ver que são as pessoas, primeira, segunda e terceira. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do singular, do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. E aqui é importante eu falar para vocês sobre o você. O você, ele tem o pronome tu, ele tem caído em desuso, né? Quase não falamos mais esse pronome no nosso dia a dia.
e quase não escrevemos mais também. Utilizamos mais o você. Porém, o você, ele acaba sendo escrito como se fosse na terceira pessoa. Eu não falo você falas, porque se eu fosse utilizar o tu, seria tu falas. Então, eu substituo você pelo tu, mas eu não uso a mesma conjugação da segunda pessoa, eu utilizo da terceira. Eu falo você fala, como se eu estivesse substituindo pela terceira pessoa, tá bom? Então, é importante vocês ficarem atentos nessa substituição aí do você pelo tu também. E aí, gente, nós temos ali, logo abaixo da tabelinha eu escrevi para vocês, nessa frase aqui, que os pronomes do caso reto, eles exercem a função de sujeito, ou seja, aquelas pessoas ali do caso reto, eu, nós, vocês, eles, elas, eles estão exercendo a função de sujeito. É importante vocês voltarem lá na semana passada, que nós aprendemos um pouquinho sobre o sujeito para reler, se tiverem dúvidas, como identificar o sujeito na frase. Porque essa é a função dos pronomes do caso reto, mostrar quem é o sujeito da frase. Eles estão ocupando ali ou substituindo o sujeito. Por exemplo, ao invés de eu falar João comprou pão, eu falo ele comprou pão. O ele está substituindo o nome João. Então, eu estou utilizando aí um pronome, né? O pronome ele, para mostrar quem é o sujeito. O sujeito dessa minha frase é o ele. Entenderam? E aí, nós temos os pronomes do caso oblíquo, que são esses outros dois quadrinhos que estão logo ali do lado do reto. Os oblíquos, gente, eles não funcionam como sujeito, eles funcionam como complemento de um nome ou de um verbo. E aí, nós temos os átonos, que são os que não levam preposição, e os tônicos, que são os que levam preposição. Como diferenciar isso sem saber o que são preposições? Não tem como, né? Então, vocês precisam saber quais são as preposições essenciais, pelo menos. Eu escrevi elas ali, ó, numa linha para vocês logo abaixo. As essenciais que vocês precisam saber quais são. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Isso significa o quê? Que toda vez que na minha frase vier um pronome acompanhado de uma preposição, eu estou falando de um pronome que é o oblíquo tônico. Tônico sempre vai estar acompanhado de preposição, ok? Coloquei algumas frases aí de exemplos dos usos de pronomes, né? Temos aí até a primeira aí, João ainda não chegou, né? Ele está na rua com seu amigo Pedro, olha ali. O ele é um pronome, né? Sobe lá na tabelinha para vocês olharem onde está o ele. O ele é a terceira pessoa do singular. Ele está substituindo quem? Ele está substituindo o João. Então, nessa segunda frase ali, ó, ele está na rua, quem está na rua? Ele. Ele é o sujeito dessa frase. Por isso que ali eu escrevi que o pronome do caso reto, ele exerce essa função de sujeito. E aí, logo mais abaixo, eu coloquei uma outra frase, eu me sinto animado hoje. E aí, eu coloquei ali que o pronome me, né, que é oblíquo, ele está funcionando como um complemento do verbo sinto. Por isso, ele é um pronome oblíquo átono, né? Nesse caso, não tem a preposição, né? Por isso que ele é átono. E ele está substituindo ali, né? Funcionando, na verdade, como um complemento, né? Lembra que eu falei que os pronomes podem ou acompanhar um nome ou substituir. Nesse caso, ele não está substituindo, ele está complementando o verbo sinto. Sinto-me animada, me sinto triste, né? A gente pode fazer essa troca, me sinto para sinto-me também. Então, assim, observem isso, porque hoje em dia, assim, tem sido muito comum as pessoas utilizarem a colocação pronominal errada. Eu se sinto triste, está errado, não é eu se sinto, é eu me sinto. E isso é errado na nossa linguagem culta, né? Na linguagem normativa, quando eu vou escrever uma mensagem, se eu for escrever até no Word, vai aparecer um tracinho lá embaixo, está errado, você precisa corrigir, né? No seu dia a dia, você pode falar como você preferir, mas aqui na escola, né, nós vamos aprender a maneira correta que é necessária para a gente poder escrever corretamente, tá bom? E aí, gente, coloquei ali uma outra frase, o para mim. Só que vamos falar um pouquinho mais lá embaixo. Vocês podem descer aí um pouquinho e procurarem ali onde eu marquei. O emprego do eu e do mim.
porque é outra coisa que traz muita confusão e muitos erros também, né? Porque nessa utilização desses pronomes eu ou oblíquo mim, as pessoas costumam utilizar o mim ou o eu de maneira incorreta. Elas confundem, né? E aí, nesse caso, é importante nós lembrarmos o quê? Que o pronome eu, ele é o sujeito da oração. Lembra que eu falei que o caso reto sempre vai estar exercendo a função de sujeito. Então, toda vez que eu for utilizar o eu tenho que estar falando de algo em que eu sou o sujeito, né? E o mim, ele é usado como um complemento. Como ele é oblíquo, olha lá na tabelinha onde está o mim. O mim está lá na parte tônica. Ou seja, ele vai vir acompanhado de uma preposição e ele não é um sujeito, ele é um complemento. Então, quando nós formos pensar em construir as frases, nós temos que observar essa diferenciação do uso do eu para o mim. Eu coloquei aí o seguinte exemplo. Ele entregou a carta para eu ler. Nós temos aí duas orações dessa frase. Nós podemos dividir ela em dois momentos. Ele entregou a carta. Quem entregou a carta? Ele. Então, nesse caso, ele é o sujeito da primeira oração. Ele entregou, né? E é o pronome do pessoal do caso reto. E aí nós temos a segunda parte da oração. A carta para eu ler. Quem é que vai ler, gente? Você vai fazer a pergunta para o verbo. Quem vai ler essa carta? Eu. Então, esse eu aí, ele é sujeito do verbo. Tá correta essa frase? Ele entregou a carta para eu ler? Sim, está correta. O eu está conjugando um verbo e o eu está funcionando como sujeito desse verbo. Porque se eu tenho ali o verbo ler, alguém precisa ler. E esse alguém tem que ser um pronome pessoal do caso reto, né? E aí seria eu ler, para ele ler, para ela ler, para tu ler. Alguém vai ler essa carta, entenderam? Depois, gente, eu tenho a seguinte frase ali, ó, lá embaixo. Ele entregou a carta para mim. Observem que a frase é bem parecida. Eu só fiz uma substituição ali do para eu. Agora eu troquei para mim. Só que não tem verbo nenhum depois disso. Ele entregou a carta para mim. Como não tem mais verbo nenhum, o único verbo é o entregou, eu vou ver lá no início a seguinte oração. Ele entregou. Quem entregou? Ele. Ele é o sujeito da primeira parte da oração. A carta para mim. Ele entregou a carta para mim. Esse para mim está funcionando como um complemento do que ele fez, da ação que ele fez. Então, como aí no caso não está tendo verbo nenhum para ser conjugado, eu vou utilizar o para mim, que é um pronome oblíquo tônico, né? Observem lá na tabelinha sempre isso. E aí, gente, eu coloquei um outro exemplo ainda que causa muita dúvida. Ele deixa esse assunto entre mim e você. No dia a dia, às vezes a gente vê a pessoa falando, deixa entre eu e você. Deixa esse segredo só entre eu e você. Não é entre eu e você neste caso. É entre mim e você. Por quê, gente? Porque o mim, ele está funcionando como um complemento do quê? Um complemento ali, ó, do nome entre. E antes dele, nós temos essa preposição, né? A preposição entre, gente, ela tá lá no quadrinho lá que eu botei para vocês de preposições. E aí, como eu falei para vocês que os átonos não têm preposições e os sônicos têm preposições, então vocês precisam fazer o uso aí do mim, né, nesse caso. E eu tenho aqui uma outra pessoa, que é o você. Você não funciona como pronome? Funciona como pessoa. Então, se eu já tenho uma pessoa, eu não vou colocar outra pessoa, eu não vou colocar o eu. Eu vou colocar o mim, porque eu preciso complementar o que eu estou falando, ok? Então, nesse caso, deixa esse assunto entre mim e você está correto. É assim que a gente coloca. Deixa esse assunto entre mim e você. Guarde esse segredo, vamos deixar esse segredo entre mim e você. Vamos utilizar o mim nesse caso e nunca o eu. Agora, gente, eu gostaria que vocês lessem aí as atividades com atenção. A primeira atividade, eu coloquei um exemplo. Joana gosta muito de estudar, faça a substituição por algum pronome pessoal. Joana gosta muito de estudar, ela gosta de estudar. Se fosse João gosta de estudar, ele gosta de estudar. Você precisa fazer a substituição observando o gênero, né? Observando o número. Joana e João gostam de estudar. Você vai substituir o termo João e Joana
Você não vai colocar ele, você não vai colocar ela, porque são duas pessoas, então você vai colocar eles, tá bom? E depois lá tem umas frases para vocês completarem com eu ou mim, que aí eu quero observar se vocês conseguiram entender esse ponto aí do conteúdo, tá bom, gente? Eu espero que vocês consigam fazer, que vocês consigam compreender. E em breve nós estaremos juntos, então continue se cuidando, tá? Beijo, tchau!